Uma pessoa diz que muitas geleiras, muito gelo está derretendo porque o planeta está esquentando, se isto vai influir na inclinação do eixo da Terra. O mecanismo da Terra, o relacionamento da Terra com o espaço, não depende só de leis materiais. Claro que se derretesse todo o gelo dos polos, fisicamente, materialmente, poderia produzir a inclinação do eixo. Porque se este gelo derrete todo, aquele peso que estava ali e que mantinha a Terra num certo equilíbrio, se aquilo derrete, tudo muda de lugar, a Terra pode mudar de posição. Aquele equilíbrio físico mudou. Então, se a Terra está numa determinada posição no espaço, ela está nesta posição por causa das coisas materiais como estão organizadas nela. Quantidade de terra, quantidade de água, quantidade de gelo, tudo isto. E se o gelo todo derrete, talvez esta Terra tenha que encontrar uma outra posição, e isso se chama inclinação do eixo da Terra. Mas mesmo que o gelo todo derretesse, isto fisicamente, isto materialmente, seria um motivo para ela mudar de posição. Seria um motivo para o eixo inclinar. Só que o mecanismo da Terra no espaço não é só regido por coisas físicas. As coisas físicas são só uma parte. Então, é verdade que o equilíbrio da Terra no espaço também está dependendo da distribuição das terras, das águas, dos gelos atuais. Sem dúvida nenhuma. Cientificamente é isto. Só que a Terra, a posição da Terra no espaço não é regida só por isto. Isto é a parte que nós conhecemos. Mas a posição na Terra do espaço, a inclinação do eixo, como a Terra está circulando, aparentemente é em função de leis materiais e físicas. Mas na realidade, este equilíbrio é regulado pelos espelhos dos centros planetários. Então, se derreter todo o gelo do polo, mas o espelho de Mistritlan, o espelho de Aurora e o espelho de Herques conseguirem manter a Terra no equilíbrio em que ela está, pode ficar sem gelo a Terra. Porque são os espelhos desses centros planetários que mantêm este equilíbrio na realidade, que não é física. Agora, esses espelhos de Mistritlan, de Herques, de Aurora e outros não que possa haver, esses espelhos, eles trabalham em sintonia com outros espelhos cósmicos mais potentes do que eles. Então, não se pode afirmar que o espelho de Mistritlan mantém a Terra em equilíbrio sozinho. Não se pode afirmar isto porque não é assim. Espiritualmente não é assim. O espelho de Mistritlan, o espelho de Herques, o espelho de Aurora, que na realidade mantém a Terra na posição em que tem que ficar, até quando tiver que ficar, com gelo ou sem gelo, com mar ou sem mar, se esses três espelhos têm que fazer este trabalho, é claro que este trabalho transcende um campo muito mais amplo do que o campo terrestre. Porque a Terra faz parte de um sistema solar. Então, um espelho que esteja na Terra não pode resolver isto sozinho. Por mais puro, por mais evoluído, por maior que ele seja, como é o espelho de Mistritlan. Então, o espelho de Mistritlan, o espelho de Herques, o espelho de Aurora, mantém esta Terra em equilíbrio. Mas, conectado com eles e sintonizado com eles, estão espelhos solares, estão outros espelhos do sistema, estão outros espelhos do cosmos. Por isso, derreter o gelo, isto pode sim ser um elemento para o eixo se deslocar e a Terra mudar de posição, com todas as consequências que vocês possam imaginar. Mas isto não basta e não é isto que determina. Porque toda esta outra conjuntura energética é isto o que sustém realmente a Terra. E claro que mesmo que o gelo não derreta,
e mesmo que não aconteça nada aqui que dê motivo, se a sintonia entre os espelhos mudar, a Terra inclina seguindo a sintonia desses espelhos. Pode não ter acontecido nada. A Terra simplesmente gira porque esses espelhos mudaram a sintonia. Quer dizer, esse espelho desses centros planetários estão em sintonia com um certo espelho solar e com um certo espelho cósmico, muito maior. Então, esta sintonia produz aqui uma situação, inclusive a posição da Terra no espaço, tudo, a vida na Terra, a vida toda. Então, se muda esta sintonia, vai mudar a situação aqui. E claro que se muda a sintonia de um espelho destes, a Terra pode mudar de posição por causa de incidência desses novos raios. As pessoas se preocupam muito com estas coisas, porque aqui na superfície eles conhecem as leis magnéticas, eles conhecem as leis materiais e conhecem as leis da mecânica. Então, aqui na superfície se preocupam muito com tudo o que acontece de material aqui na Terra. Agora, os nossos irmãos intraterrenos, os nossos irmãos extraterrestres, estes conhecem não só as leis magnéticas e as leis da mecânica que nós conhecemos. Estes irmãos conhecem as leis da supranatureza. Então a natureza diz que aqui tem que ter um certo equilíbrio, e isto é verdade. Então quando aqui começa a natureza, a coisa se desequilibrar, para nós que não conhecemos as leis da supranatureza, isto é gravíssimo. Então, este desequilíbrio ecológico que está havendo no planeta, isto é gravíssimo do ponto de vista das leis da natureza. Mas os intraterrenos e os suprafísicos que conhecem as leis da supranatureza não estão afetados por isto. Não estão afetados por isto porque a supranatureza está acima desta natureza e tem outras leis. E a supranatureza tem condições de regenerar o planeta no seu desequilíbrio natural a hora que isso tiver de acontecer. Só que nós, como consciência de superfície, não temos acesso a esta supranatureza. E a nós cabe não agredir a natureza, esta natureza normal que nós conhecemos. Mas mesmo que a gente trate esta natureza da forma como estamos tratando, e mesmo que a gente desequilibre tudo, existe a supranatureza, cujas leis são conhecidas dos intraterrenos, dos extraterrestres e de todas essas inteligências que estão supervisando a evolução da Terra. Então hoje fica parecendo que a gente não precisa ter tantos cuidados porque as coisas são resolvidas de outro jeito. Mas não é bem assim. As coisas são sim resolvidas de outro jeito e não desses como a gente pensa. Mas isso não quer dizer que a gente não se dedique a fazer a coisa correta no nível em que está, porque senão não tem acesso ao outro. Então este nível em que nós estamos, este nível não resolve nada, isto é uma realidade. Mas você não vai lidar com outro nível enquanto não aprender a se comportar neste, enquanto não aprender a se relacionar com este. Isto está claro? Então não é que se o homem da superfície não vá, entre aspas, criar juízo, que o mundo vai acabar. O homem da superfície pode até desaparecer, que o mundo não vai acabar. O mundo vai acabar por outros motivos que ele nem conhece, com os quais ele nem sabe lidar. Ele não sabe nem lidar com a vida dele, que dirá com a do mundo. Isto é uma realidade. E nós precisamos encontrar o meio, precisamos encontrar a porta por onde entrar, para podermos ir lidando com outras realidades deste mesmo planeta, deste mesmo mundo. Porque é possível sim que se crie uma tal situação na superfície da Terra, na parte externa do planeta, e que os seres da superfície, que a consciência da superfície, tenha que colaborar para a mudança desta situação. Mas as situações que estão se criando não têm solução no nível delas. As leis que regem o equilíbrio da Terra externo material, estas leis não vão resolver o desequilíbrio que está se criando.
vão ser precisas as outras leis, vão ser precisa a supranatureza para vir depois colocar isto em equilíbrio. E nós estamos no nosso ponto evolutivo, nós estamos no nosso momento de estar nos sintonizando com estas coisas e não de confirmar a nossa situação de habitantes desta superfície do ponto de vista normal. Porque aqui tem um desenvolvimento a ser feito para nós podermos resolver os problemas que vão aparecer. Porque há problemas que vão aparecer que já estão aí, é que nem todos percebem, mas há problemas que vão aparecer que nós temos que estar lidando com outras leis para resolver esses problemas. Não com as leis mecânicas, não com as leis magnéticas, não com as leis naturais, não com as leis materiais. Isto não vai resolver. Então, esta vida intraterrena, esta vida suprafísica, está cuidando deste equilíbrio geral. Agora, se vai inclinar o eixo, se não vai inclinar o eixo e quando vai inclinar o eixo, isto não é o ponto mais importante. O ponto importante é onde está a sua consciência e com que nível de consciência você está trabalhando. Então, se você está trabalhando com as leis da natureza, é claro que vai ficar impossível a vida aqui. Dentro das leis da natureza, daqui a pouco a vida vai ser impossível, a vida física aqui na superfície. Mas é que existe uma supranatureza, existem outras leis, existem outras conjunturas que dominam esta. Isto tudo é dentro da lei, não tem nenhum milagre aqui. E nós teríamos que estar sintonizados com essas outras coisas, sintonizados com esses outros planos. A nossa consciência teria que estar enfocando, não o que todo mundo enfoca, que é para você poder estar nesses momentos realmente colaborando. E não gritando, sofrendo ou morrendo apenas. Você tem que estar aí servindo para alguma coisa, ajudando as coisas se manterem em equilíbrio. O eixo da Terra não é problema nosso, direto. O problema nosso é nós estarmos em equilíbrio. Nós estarmos no eixo, este é o nosso problema. E isto pesa no equilíbrio do eixo da Terra. Parece que não tem nada a ver, mas tem. Porque se aqui na superfície todos estiverem fora do eixo, o eixo do planeta tem que mudar para criar aqui uma outra situação. Solução tem que ter. Mas isso fica também na dependência dos passos que a humanidade der em consciência. Nós temos que nos ocupar da consciência. Todo o resto que não depende de nós vem de uma forma perfeita e como consequência também. Uma pessoa considerando a existência da lei do karma pergunta como se pode ajudar uma pessoa em dificuldades sem contrariar esta lei. A lei do karma é uma lei de equilíbrio, não é? É uma lei que nos coloca em situação de equilibrar e de harmonizar coisas que foram feitas no passado. Então é uma lei de equilíbrio, é uma lei de cura e todos estão sob essa lei. E por isso se torna, em certos momentos, uma coisa delicada partir em ajuda de uma pessoa, porque nós não sabemos por que aquela pessoa está naquela situação. Mas perguntando internamente e não tendo ansiedade por ajudar a pessoa, por resolver a coisa, mas se mantendo equilibrado e calmo e perguntando dentro se podemos fazer alguma coisa, então pode-se criar uma situação, uma circunstância que fique evidente que ali pode acontecer a nossa colaboração. Mas isso precisa que a gente fique muito imparcial diante da pessoa e diante daquilo que está acontecendo, para que esta clareza possa chegar. Em certas situações kármicas,
vê-se que não é possível dar muita ajuda no sentido em que a gente pensa. Mas, quando acontece isto, há sempre uma forma de nós eventualmente ajudarmos a pessoa a transcender aquela etapa. Isto é, ajudarmos uma pessoa a ir equilibrando o próprio karma, sem interferir no karma em si, mas ajudando a pessoa a ir desenvolvendo o que ela tem que desenvolver. Mas muitas vezes nós podemos ser um instrumento kármico para mudar uma situação de um outro. Isto também acontece. E aí fica claro, e às vezes é algo tão repentino e tão inesperado que quando você percebe você já agiu. Mas aí se vê que foi positivo e que não fomos nós que agimos, foi a lei através de nós. Isso também acontece. Então você não estava ali com nenhuma intenção, mas de repente você age. E depois você vê que foi instrumento para que alguma coisa acontecesse. Isto é porque a lei nos usou como instrumento. Bem, mas este é um assunto muito amplo e claro que não está esgotado com estas palavras. Nós teríamos que ter uma intenção básica de seguir a lei. A gente tendo esta intenção bem firme, as coisas vão acontecendo como consequência, bem sob medida por aquilo que devemos desempenhar. E uma pessoa tem um sonho que se repete desde que ela era criança. Ela sonha sempre que um avião está caindo perto dela, nunca atinge, mas cai muito perto. Ultimamente, quando este avião cai, ela consegue ver até as pessoas que estão dentro do avião e por que elas estão passando. Bem, aqui há um medo subconsciente de queda. O avião é símbolo de uma coisa que para muitas pessoas pode cair. Então aqui é um medo subconsciente que ela tem de queda que vem se refletindo nestes sonhos. As quedas físicas não são a causa destas coisas. Este medo de queda, e que pode gerar uma queda física, pode gerar um tombo. Esse medo de queda é quando a pessoa já tem consciência de que precisa subir de nível e ela então não tomou todas as decisões para subir de nível. Então ela sabe que vai cair, mas isso não é uma queda material. Isto é uma queda de nível, de consciência, é um estado de ser. Então se a pessoa procura observar as suas ações, se a pessoa procura observar as suas atitudes, os seus sentimentos e procura não cair de um certo nível com eles, este medo de queda desaparece, porque isto não é um medo de queda física, isto não é medo de cair de avião, nem medo de cair de nada. Isto é medo de cair de nível, de consciência. Precisa vigiar nesse sentido e precisa se manter em um nível elevado e não descer desse nível, porque aí ela compreende que medo ela tem realmente e estes sonhos com aviões que caem não tem mais razão de ser, nem são fabricados mais lá dentro do mundo subjetivo dela. Bem, uma pessoa sonhou com tempestades e enchentes e ficou numa situação muito difícil nesses sonhos e chegou até a agradecer no momento em que ela acordou, no momento em que ela despertou. A situação planetária e os fatos que vão acontecendo no plano físico e no plano psíquico também influem sobre os nossos sonhos. Então pode estar neste momento acontecendo uma inundação numa certa parte do mundo e uma pessoa aqui numa outra parte do mundo sonhar que está se afogando. Isto é uma influência do clima psíquico que está sendo criado lá pela inundação. E como no plano psíquico não há fronteiras,
A inundação pode estar acontecendo de um lado do mundo e vai refletir no sonho de alguém que deste outro lado, porque o plano psíquico não tem fronteiras. Então, quando nós temos conhecimento de algo que está acontecendo em alguma parte do mundo, nós teríamos que receber esta informação, porque se nós estamos recebendo essa informação, pode ser porque tenhamos que fazer algo, ou tenhamos que equilibrar aquilo com alguma atitude interna nossa, mas é só por isso que a gente fica sabendo das coisas. Ou para aprender alguma coisa com aquilo que está acontecendo. Então, se eu fico sabendo que está acontecendo uma inundação em determinados países, aquilo não precisa me envolver. Eu fico sabendo daquilo, vou tirando daquilo algumas lições, sentindo o que aquilo está me dizendo, mas sem me envolver, me mantendo neutro, imparcial dentro daquilo. E às vezes me perguntando se eu tenho alguma ajuda a dar. Provavelmente tenho, porque se existem inundações, é porque existe desequilíbrio emocional na humanidade. Porque se a humanidade fosse emocionalmente equilibrada, não tinha como acontecer inundações. A inundação é um reflexo, é uma materialização da descompensação emocional da humanidade. Então, se há uma inundação na outra parte do mundo, eu não estou lá fisicamente para socorrer ninguém, quer dizer que a minha ajuda é outra. A minha ajuda é olhar para o meu nível emocional, ver como ele está, e a inundação está me mostrando que isso, em nível de humanidade, não está bem, porque senão não tinha como estar tudo inundado. Então, no nível emocional, humano, não está bem. Então eu vou ajudar aquilo me alinhando emocionalmente. Vou me organizando emocionalmente. E isto vai fazer com que a possibilidade de haver inundações vá diminuindo, porque alguém está se equilibrando emocionalmente. Então, num certo grau, aquela inundação e outras e as futuras vão diminuir um pouco. Então, é isto o que se faz quando se sabe de alguma coisa. Mas se nós nos envolvemos ou temos medo, ou ficamos preocupados, ou comentamos, então isto tudo faz com que a gente tenha os sonhos que correspondem àquilo que está acontecendo. Porque nós nos coligamos com aquilo e entramos no plano astral ou no plano mental, naquele nível. E eu gostaria de saber por que aqui não se come queijo e nem ovo e nem leite, se essas coisas são muito boas para os ossos e para os dentes. Os ossos e os dentes são o que de mais concreto o corpo físico tem. Então, os ossos e os dentes, na nossa constituição, é o que de mais denso nós temos. Então, o corpo físico, que já é denso, tem nos ossos e nos dentes a sua parte mais terrestre, sua parte mais material. Então, quando você come essas proteínas, você confirma essa densidade. E você está, então, perpetuando este lado mais denso do seu corpo físico. Então, os seus ossos e os seus dentes já são o que há de mais densos. E se você começa a comer tudo aquilo que os fortifica, você vai dizer: viva a densidade. Quando nós teríamos que tratar o corpo, não dizendo viva a densidade, mas tratar o corpo de forma que ele vá se sutilizando. Agora, isso está se falando com respeito aos corpos físicos que podem dispensar esse tipo de proteína, porque há muitos ossos e muitos dentes que conseguem sobreviver, que conseguem continuar sem essas coisas. Eles conseguem, porque o corpo, se ele vai se sutilizando, ele vai desenvolvendo uma outra química.
ele não fica totalmente dependente desta química material. O corpo físico tem condições de manter os dentes, de manter os ossos, de manter tudo que ele precisa, sem você apelar para a química normal. Então, se você toma leite, come queijo, usa proteínas para manter os dentes e os ossos, você está usando a química normal, a química natural. O corpo está confirmando essa química que todos conhecemos. Para o corpo entrar numa outra química, para o nosso material corpóreo, para o nosso material físico entrar numa outra vibração, precisa que ele não fique só dependendo da química material, mas que ele também comece a descobrir uma química sutil, uma outra química, que não é com elementos densos. E isto é o corpo que vai descobrindo. O corpo descobre a maneira, o corpo desenvolve uma química não só para dispensar proteínas animais, mas o corpo pode desenvolver uma química até para não se alimentar mais de coisas sólidas. Isto é muito raro, um corpo que consegue isto. Mas há corpos que conseguiram isto. E isto não é que fique sem química, não é que fique sem alimento, mas é outra química, é outra forma do corpo lidar com certas substâncias. Então o corpo pode, por exemplo, ficar adestrado, ficar receptivo à vibração do espírito, e a vibração do espírito desenvolve na célula física do corpo um processo químico diferente desse processo químico de quem não recebe a força do espírito e que precisa da força da carne, da força da batata, da força do feijão, do ar puro, que quase todos os corpos necessitam. Mas isto tudo está dentro de uma certa química que mantém este corpo vivo, sadio e forte. Mas existe outra química, que não é essa, e que o corpo pode também descobrir. Agora, se o corpo tiver essa vocação para estar descobrindo outra química, então nós podemos colocar o corpo neste regime. Mas se o corpo der sinais que ele não quer, aí é melhor você seguir o corpo e ir dando ao corpo aquilo que ele precisa, para ele não adoecer. Ou para ele ser um envoltório, para ele ser uma casa a melhor possível para a consciência que está encarnada ali dentro. Então não tem nada de fanatismo nessa